Momentos felizes e únicos. Quais são os seus ingredientes das suas melhores experiências? Esse é o novo episódio aqui do podcast Escadas para o Sucesso. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez e a Jesus Cristo, que só Ele nos leva a Deus, que é a nossa primeira escada. Sejam bem-vindos. Aqui vou falar da nossa convidada aqui, a Isabel Bendlin. Vou pegar aqui e puxar minha colinha. No episódio de hoje, temos o privilégio de receber uma convidada que carrega em sua história mistura perfeita de coragem, talento e propósito. Isabel Bendlin é confeiteira artesanal, empreendedora e uma verdadeira inspiração. Começou a fazer bolachas decoradas durante a pandemia, ali mesmo na cozinha de casa. E o que surgiu como uma saída em meio à crise transformou-se em um negócio cheio de significado. Isabel atende diversos clientes, participa de feiras, eventos, foi reconhecida com o prêmio Mulher Empreendedora Destaque de 2024. Mais do que bolachas, ela entrega carinho, dedicação e prova de que é possível recomeçar e prosperar, mesmo nos momentos mais difíceis. Nesse episódio, ela compartilha como foi esse processo, os desafios enfrentados, as viradas de chave, a construção de uma marca com identidade, qualidade e alma. Se você está precisando de inspiração para começar, recomeçar ou acreditar no seu dom, esse é o episódio para você. Isabel, seja bem-vinda. Aqui é o Escadas para o Sucesso Podcast. É uma honra ter você aqui, com todo esse carinho e apreço e com essas maravilhas aqui que você nos abrilhanta esse episódio. Seja muito bem-vinda. Ai, Aldo, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Desde já agradeço o convite, né? Porque Escadas para o Sucesso, já o nome já diz, né? É uma escada. A nossa vida é assim, né? É um caminhar, é um degrau, né? Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, né? Que apesar de ser pouco tempo, né? 3 anos e meio, mais ou menos, que eu tô nessa área, mas, assim, cheio de desafios, cheio de conquistas, né? Então, tá sendo uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nossa. Obrigada pelo convite. Pra gente é uma honra, né? Ter você aqui. Nós fizemos uma visita para você lá, fomos muito bem recebidos. Olha só, eu acho que vale a pena essa experiência. E assim, somos muito gratos, né? Eu quero só mostrar aqui, né, pro pessoal. Gente, dá uma olhada no capricho desse negócio aqui, ó. Olha só. Dá só uma olhada. Nós estamos aqui, ó, maravilhados, emocionados aqui com o capricho e com a dedicação e com esse presente maravilhoso, né? Que torna o nosso episódio aqui, ó, gigante, né? Que, na verdade, assim, ele transforma o nosso sonho em realidade, concretiza, né? Na verdade, os sonhos, que eu acho que é um pouquinho disso que você faz também, né, Isabel? Olha, muito obrigado, viu? Olha, a sua dedicação, só o que você fez aqui pra gente, isso não tem preço, tem valor, alto valor, sabe? Então, assim, de coração mesmo, a gente... Olha, é emocionante isso aí, viu? Sim, muito no dia obrigado. que vocês deram o desafio, né? Nossa, nós gostaríamos, né? Algo diferente, né? Que vocês viram lá em casa o vaso de flor, né? No cachepô. E aí deram o desafio de fazer, né?
Então, a gente estudou junto, eu e o marido, e deu certo, graças a Deus, né? Ficou um trabalho bem legal. A maioria das vezes, né? Vocês ainda não falaram, mas, né? Talvez vão falar, não quero comer. E aí eu falo com clareza, por favor, tiram uma foto e comem, tá? Porque é uma bolacha e pode comer. Foi feito com carinho. Muito bom, tenho certeza. Só pela apresentação aqui, assim, a gente fica muito honrado e sem palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Sim. Então, Isabel, e como começou essa história? Como que é? Conta para mim um pouquinho aí da sua caminhada, né? Da sua subida da sua escada, né? Que na verdade é a sua história, né? Particular e única, toda sua. Então, eu sou catarinense, né? Nascida lá numa cidadezinha no oeste de Santa Catarina, São Miguel da Boa Vista. E eu falo que quando a gente veio para São Paulo, há 27 anos atrás, eu tinha meu marido tinha eu e nós tínhamos a filha. Então, os desafios foram muitos ao chegar aqui, né? Para quem veio lá do interior, né? Chegar aqui nessa cidade onde tem tanta gente, a gente estava só, porque não conhecíamos ninguém, né? Então, os desafios foram muito grandes aqui. Mas a gente, né? Sempre os três juntos, sempre os três, né? Eu contava com ele e com a filha, né? E ele contava comigo com a filha, e assim a gente foi crescendo e foi aprendendo juntos a viver aqui, né? Que é uma cidade tão grande e cheia de desafios. Sim. E aí eu trabalhei 13 anos numa empresa, né? Dentro da empresa eu fui crescendo, né? Tive desafios lá dentro também e fui crescendo. Mas em 2020 veio, né, o desligamento da empresa e tudo, né, tem um ciclo, né? O ciclo começou, durou 13 anos, que eu sou muito grata, muito feliz por tudo que eu aprendi lá dentro. Pode falar o nome da empresa? Pode, fica à vontade. Eu trabalhei 13 anos no Pão de Açúcar. Certo. Então, eu trabalhei em São Caetano, Jabaquara, Santo André e São Bernardo. E aí, os desafios foram muitos, mas eu, né, fui conquistando meu espaço dentro da empresa. Em 2020 veio a demissão e eu falo, era o momento de sair, né? Descansei por um tempo e quando esse período, né, de 6 meses que você descansa e tal, você fala assim, o que eu vou fazer da vida agora, né? E aí eu falei, eu procurei trabalho, né? Trabalhei no comércio, a gente sabe que não é tão fácil, vamos dizer. E o meu marido sempre falava de empreender, que tinha o sonho de empreender, e eu nunca tinha em meu coração esse desejo de empreender. Certo. Mas com aquela, ou procuro emprego ou trabalho fazendo alguma coisa em casa, que foi a sugestão que ele e a filha deram, faz alguma coisa em casa, para não precisar ficar saindo cedo de casa, que eu sempre trabalhava cedo, saía escuro, então... Eu falei, por que não fazer bolacha? Porque assim, as minhas avós, tias, minha mãe, primas, todo mundo sempre teve esse hábito de fazer as coisas em casa. Pão, cuca e as famosas bolachas, né? Nossa. Mas ela é a coisa mais simples, mais rústica, né? Mais básica, vamos dizer assim. E aí eu falei, por que não fazer bolacha? Mesmo porque quando eu trabalhava, eu recebi de uma cliente lá do Pão de Açúcar uma caixinha com as bolachas decoradas. Era Papai Noel, arvorezinha de Natal. E aí aquilo ficou... Nossa, que coisa bonita, né? Que diferente. Por que não um dia eu fazer isso? Mas ficou lá guardado, né? No coração. E aí, quando eu comecei a ver vídeos na internet de bolachas e tal, sempre as que mais me chamavam a atenção eram as decoradas. Né? Porque tem algo especial, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer o curso. Então, eu comprei um curso de 1 ano. E aí, na primeira receita, eu já comecei a fazer, oferecer para os amigos, para o pessoal da igreja. E sempre pedindo feedback, né? Olha, o que vocês acham? O que vocês acham de eu trabalhar com isso? Porque até então era só uma sementinha plantada no coração, né? E aí todos sempre falavam, nossa, é muito bom, né? É uma coisa diferente. Já tinham sabores, né, bem diferentes. Uma das primeiras que eu comecei foi a bolacha de especiarias, que é sucesso sempre, né? E então foi dessa forma que eu entrei no mundo das bolachas. Certo. Desde a primeira receita, já pondo a mão na massa. Uhum. Porque não adianta a gente começar a estudar, ver coisas e deixar lá guardada num caderno, né? Então, desde a primeira receita, já fui pondo a mão na massa. Olha, que maravilha. Eu que o diga, viu? Eu fui lá, eu experimentei, aprovei e recomendo, tá? Recomendo, porque é muito bom.
Tá, Obrigada. muito bom mesmo. Eu experimentei várias delas lá e fiquei assim maravilhado, né? Mas muito legal. E assim, o que me chama muita atenção, né? Essa questão que a gente fala das histórias, né? Então, a bolachinha ligada, né? Com aquela coisa da nossa família, né? Eu mesmo lembro da minha avó quando fazia aquele bolo gostoso, né? E a gente tomava aquele café todos reunidos, né? Que hoje em dia isso são cenas um pouquinho raras, né? Que às vezes a gente está aqui, a família está do outro lado, enfim, é um pouco difícil até de se conectar com os avós, né? Que às vezes está em outro estado, como é o caso, na minha também. Então, eu fico assim... É uma coisa que traz uma emoção, né? Traz toda uma história, né? Que você falou que pegou as receitas, né? Das suas avós, né? Tal. Isso daí também é fantástico, né? Você continuar a história, né? Da família, né? Isso aí tem um grande valor também, né? E você está aperfeiçoando, né? Cada coisa maravilhosa, linda aí, né? Então, tenho uma das que mais faz sucesso, né? É a bolacha manteigada Bentley, que é uma receita de família, né? Então, é aquele sabor neutro, né? Que agrada a todos os paladares. Porque como são mais de 20 sabores, então tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, mas a bolacha manteigada Bentley e a bolacha manteigada de baunilha são aqueles sabores mais neutros que vai agradar a todos, né? Certo. Nossa, maravilha. E, Isabel, então falando assim dessa parte do empreendedorismo, né? Como que foi esse primeiro? Você falou que estava no emprego, né? E aí você utilizou, né? Você transformou uma coisa que era um problema, né? Em uma solução, né? Você vê que coisa interessante? Sim, que nem eu falo, eu comecei a fazer o curso com a cara e com a coragem. Né? Sem ter o material adequado, sem ter o forno ideal, sem ter a batedeira, sem ter os cortadores. E isso que mais me encantou, né, no curso que eu estava fazendo, né? Que a professora falava, olha, você não precisa investir, né, um valor alto, comprar equipamentos. Você faz com aquilo que você tem dentro de casa. Sim. Então, esse, para mim, foi o melhor, né, no começo. Porque eu não queria, né, ficar investindo numa coisa que era uma sementinha que estava dentro de mim, mas que eu não sabia que ia germinar e que ia dar bons frutos, né? Certo. Então, eu falei, no começo, eu não quero ficar investindo nisso. Então, vou começar com o que eu tenho, vou ver se vai dar certo, vou ver se realmente isso é bom, se eu vou gostar, né? Porque era um novo mundo. Como eu falei, né, o empreender não estava no meu coração, né? Ele surgiu do nada, né, nesse momento de dificuldade e foi muito bom. Hoje eu falo assim, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei antes? Mas tudo tem um momento certo também. Eu acredito que aquele mês de outubro de 2021 era o mês para eu começar nas bolachas, né? Sim. E assim, vamos dizer, a pontinha do iceberg foi quando eu divulguei o catálogo, meu primeiro catálogo de Natal. Sim. Que eu fiz lá as bolachas. Hoje eu olho as decorações e eu falo, meu Deus, o que é isso? Né? Aquela coisa, né? Lógico, dentro do que eu sabia, estava bom para mim, tava perfeito, né? Mas hoje, com o aprimorar, né? Você vai fazendo cada vez mais, vai ficando a perfeição, né? Mas naquele momento eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu divulguei o catálogo com aquele sentimento, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão gostar? Nossa. E para minha surpresa, 1 hora depois que eu divulguei o catálogo, eu tive um pedido de 200 bolachas. Nossa, que legal! E aí veio assim aquele misto, né, de emoção e, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque, né, no meu pensamento estava, a pessoa vai pedir 5, vai presentear um familiar, um amigo, para a própria família, né? E aí uma pessoa veio e falou, quero 200. E aí foi, assim, foi um momento incrível, né? Porque eu estava começando e foi muito bom, foi muito importante. Para ali eu acho que eu entendi que tudo depende do nosso esforço. Da nossa partida. De dar o primeiro passo. Subir o primeiro degrau. Sem olhar aquele último, né? Querer enxergar, dar o primeiro passo, né? Suba. Né? E eu toda humilde, pensando, eu vou ter o pedido de 5 aqui, 5 ali, né? E daí o meu primeiro pedido foi de 200. Eu falei,
eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né? Olha só Então que foi legal. muito bom. E aí, é lógico que a vida é cheia de desafios, né? O empreender não é fácil, né? Então, aí veio o começo do ano, a gente sabe que começo do ano as famílias têm outras prioridades e tudo mais, veio as dificuldades, os momentos, né? Que eu pensei, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Né? E aí, eu falo assim, a gente não pode perder a fé, né? Não pode perder a fé em nenhum momento. Continuei fazendo, continuei estudando, continuei pondo em prática e, graças a Deus, sempre fui crescendo, né? Aos pouquinhos. Comecei a fazer as feiras, né? Feiras em condomínio, feiras ou eventos em finais de semana. Comecei a participar e divulgar mais, que até então não tinha nem Instagram. Aí, né, fui pro Instagram e comecei a divulgar cada vez mais, pegando o contato dos clientes e sempre enviando os catálogos e mostrando. E, graças a Deus, né, fui crescendo e fui crescendo. E aí eu falo que a gente morava numa casa que era uma caixinha de fósforo. Certo. Eu falo isso, né? Era uma caixinha de fósforo que não tinha... Assim, não tinha espaço para muita produção, né? Era uma casa pequena, a cozinha minúscula, o forno simples a gás, né? Que dava para assar com 2 formas. A batedeira teria que ser a planetária. E eu não tinha batedeira planetária, então eu usava a primeira parte da massa. Eu fazia o creme, né? Que tem que bater o açúcar com a manteiga até formar um creme e depois continuar com os outros ingredientes. Então tem que ser uma batedeira planetária, que ela é mais forte, mais potente. Certo. Que é ideal para bater a massa da bolacha até o final. Mas como eu não tinha planetária, eu usava a batedeira simples que eu tinha. Então eu batia a primeira parte até formar o creme, depois eu colocava os outros ingredientes e fazia com a mão. Olha Né? só. O glacê é a mesma coisa. Para bater o glacê tem que ser a planetária, porque a batedeira mais simples, ela bate e enche de bolha. E o glacê não pode estar cheio de bolha. Então tem que ser a batedeira planetária ideal, né? Então a gente batia a mão, né? Um dia eu batia, um dia o meu marido batia. E foi assim, vamos dizer, vários desafios enfrentados nesses primeiros momentos, né? Nossa. E aí chegou o momento que eu falei, não tem mais como, né? Essa casa não suporta mais a produção, né? Então foi que a gente foi atrás de um local maior pra gente morar, pra gente ter um espaço melhor para as bolachas, para produzir e para vender, né? Porque até então eu participava das feiras e dos eventos. A minha vizinha tinha uma garagem que ela tinha para alugar e ela não conseguia alugar. E aí eu fui com a cara e com a coragem lá e falei, você não me empresta para eu vender minhas bolachas lá? E durante um bom período, eu ia lá na garagem dela, Olha lá. montei uma mesa. Eu não Com tinha todo aquele mesa. capricho, né, que eu não vi tinha lá. mesa. Olha só. Eu não tinha mesa. E aí eu falei, como que eu vou vender? Onde eu vou pôr meus bolachas? Aí ela falou, eu tenho uma porta guardada. Olha só. Aí meu marido, que gosta de mexer com madeira, essas coisas, né? Vladimir. Venha cá ajudar, Vladimir, né? vem cá. Ele fez 2 cavaletes, a gente colocou a porta, limpamos a porta, ela emprestou uma toalha de renda, a gente colocou em cima e foi ali o meu começo de expor o meu doce trabalho, né? Que eu falo, meu doce trabalho. Foi ali o começo, né? Em cima de uma porta, né? É uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu falo. Não, porque assim, ninguém imagina... Às vezes as pessoas, né, vê você ali vendendo na feira, no evento, não imagina os bastidores, o antes, o começar, né? Então foi ali que eu comecei. Foi em maio de 2022, no Dia das Mães. Então eu tinha feito uma produção maior, achando que ia vender e não vendi. E aí eu falei, como que eu vou fazer com essas bolachas? A maioria é escrito mãe, Feliz Dia das Mães, e aí a temática passou o Dia das Mães, não teria mais como vender, né? Então eu fui lá e ela me emprestou a garagem dela e lá eu coloquei minhas bolachas no sábado e no domingo e vendi tudo. Olha só, que tá vendo? E vendi tudo. Ação de vendas, né? Se movimentar.
Aí, comportamento empreendedor para todo lado, né? Ó, né? Não desistiu, perseverou, né? Porque a gente fala da persistência, né? E, na verdade, perseverou, buscou conhecimento, né? Porque o empreendedor é um comportamento empreendedor também, você buscar especialistas, né? Para te dar o caminho, te dar o jogo, o caminho pronto. Isso é muito inteligente, né? A gente fazer um curso aí e se especializar, né, naquilo. Olha, cheio de o que você falou aí, tudo tem um valor incrível, entendeu? E essa parte aí, né, falando da família, que a caminhada do empreendedor ela é um pouco solitária, e você ter o apoio do marido, da filha, isso é uma maravilha. Por isso que, né, foi junto, aquele bloco, né, todo mundo junto crescendo, né? Nossa, maravilha. E ali dessa garagem eu fiquei por vários meses, né? Todo sábado e domingo eu tava lá, anunciava no Instagram, no WhatsApp, e as pessoas vinham, né, até mim, e foi ali que eu comecei, né? E aí chegou um momento que a gente não suporta, né? A casa que a gente morava, a caixinha de fósforo que a gente morava, não tinha mais como produzir lá, né? Não tinha mais o suporte espaço, que né? a gente, Espaço físico, ideal que a gente precisava, né? Então, a gente começou a ir atrás de casas e tudo mais. Foram, acho que, uns 6 meses de procura. E aí, um dia eu passei na frente de uma casa, fiquei encantada com a casa, né? Eu falo, nossa, algo me chamou a atenção ali, né? Só que aí eu falei, não, é muito grande, a gente não consegue, né? É muito, né, pra mim e tal. E eu sempre falava para Deus, assim, eu gostaria de continuar morando nesse bairro, né? São Caetano, bairro Santa Paula, sempre gostei de morar ali, próximo da igreja, os lugares que a gente já conhecia, então eu queria ficar ali. E aí, mesmo aquela casa eu falando assim, não, é muito grande, eu falei, eu vou pegar o contato e vou dar um jeito, né? Vamos ligar para ver, né? E aí eu liguei na imobiliária, marcamos, né, uma visita na casa. Quando a gente entrou, a gente ficou encantados. Porque assim, tem a cozinha da casa e tem uma edícula, então eu tenho a cozinha para as bolachas, né, que é única exclusivamente para o meu trabalho. E aí a gente negociou o valor, conversamos com a imobiliária, né, negociamos. E aí, mesmo assim, no meu coração é muito grande para mim. Porque eu falo assim, a gente que vem lá do interior, que passa por muitas dificuldades, por muitas coisas, às vezes a gente não acredita na gente, né? Tipo, né? Eu logo, quando eu vi a casa, eu falei, não é pra mim, porque é muito grande, é muito bonita, o valor alto, não é pra mim, né? Mas alguma coisa lá no fundo dizia, pode ser que sim, pode ser. E aí o marido e a filha também gostaram. Apoiaram, tá de novo, né? Vamos lá, né? Embora. E aí, o dia que eu enviei os papéis para a imobiliária, que pede um monte de coisas, comprovantes e tudo mais, eu fui na igreja falar com Deus, né? Só. Eu fui lá e falei, Deus, se é pra gente ser feliz, pro meu negócio dar certo aqui, que dê certo, que seja aprovado os papéis. Mas se é pra gente passar por dificuldade ou coisas assim, né? Que a imobiliária fale não, né? Que seja nesse primeiro momento, não que lá na frente eu não consiga, né? Uhum. E entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, o Senhor toma conta desse momento, né? Porque era uma dúvida muito grande, um medo muito grande. E aí, no outro dia, a imobiliária ligou e falou, Isabel, pode vir buscar a chave que a casa é sua. Olha só. Né? E aí eu falo assim, a gente tem que acreditar, né? Porque muitas vezes eu nunca fui muito de sonhar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou, né? Pretendo ter isso. Eu não sempre fui vivendo, porque a nossa realidade sempre foi mais difícil, né? Trabalhando muito sempre, no racional, né? Ali, né? Vivendo dia só após nos dia. Números, né? Só assim, isso aqui dá pra mim, né? Uma vida limitada, eu falo, né? Então. E aí eu falo assim, a gente pode sonhar e depende da gente realizar. Do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso amor. E eu falo assim, não é só querer. Falar para Deus, eu quero e fica sentado. Não, tem que ter atitude. Tem que se movimentar, tem que ir para cima.
né? Eu falo, a atitude... Atitude é tudo. É você ir... Vai ter momentos difíceis? Com certeza, a gente sempre tem. A nossa sempre vida é tem. assim, né? Mas tem que ter fé e coragem e garra, a gente consegue. Olha a gente só. consegue. Hoje eu vejo que eu posso, que eu sou capaz. Olha só. Que maravilha, que linda história, Isabel. Estou emocionado aqui, entendeu? Porque a gente é a nossa história, né? É uma maravilha, assim, a gente... É isso que a gente quer colocar, entendeu? Que existe uma magia. A gente fala magia, mas não é nada errado, assim, mas assim, a magia de Deus, a coisa, algo divino que nos faz, né, transpor esses obstáculos, entendeu? Então é um pouquinho disso que a gente sempre quer falar aqui, né? E cada um tem o seu DNA, né? Tem sua história, e através dessa história linda, que cada um tem a sua, né? E isso aí que nos emociona, que nos comove, que nos motiva a estar fazendo cada vez melhor. E eu vejo assim, ó, em você, uma mega empreendedora, tá ali, ó, né, Obrigada. batalhando ali a família, tudo certinho, né, tudo delicadinho. Eu vejo assim, ó, olhando tudo isso aqui, coisa, ó, gente, ó, coisa de detalhes, olha, de novo aqui, ó, detalhes. Isso aqui, ó, não é para, não sei se consigo mostrar direito aqui, ó, mas assim, não é uma coisa aqui, ó, é o logotipo aqui da Escadas Especiais, ó. Entendeu? Da Escadas, podcast Escadas para o Sucesso, ela fez aqui pra gente, materializou o nosso sonho, né? Fomos lá no lugar, então, se você tem, assim, se é uma empresa, um lado corporativo, né? O logotipo da sua empresa, você quer fazer algo que é diferente e único, né? E com todo esse amor e todo esse carinho que você está demonstrando pra gente aqui, trazendo algo valioso, valor, né? E assim, o que me chama muita atenção, Isabel, é assim, ó, é o carinho que você tem, né, em servir isso para as pessoas, né? Fala um pouquinho disso aí, como que é isso na sua mente, assim, quando você está fazendo cada bolacha dessa aqui, ó, que você pega aqui, coloca o desenho que você fez aqui pra gente aí, qual o sentimento disso? Para mim é muito gratificante, porque assim, eu falo, eu não faço bolachas, eu não faço só bolachas, Perfeito. né? Eu procuro transformar momentos em celebração de sabor, através dela, através do meu doce trabalho. Porque, assim, antes de eu começar o meu dia na cozinha, né? Eu vou lá na cozinha e eu falo com Deus, que Ele tá lá pertinho de mim, na minha bancada, falo com Ele. Então, eu falo, ó Deus, o Senhor conduza o meu dia, né? Sempre mostro as minhas mãos, né? Que fala assim, é um dom que Deus me deu. Certo. Né? Ele que tá ali. Então eu falo, sempre esteja à frente, né? Cuidando para que eu prepare da melhor maneira possível e que as pessoas, ao receberem essa bolacha, sejam tocadas por esse carinho. Porque tem muito amor em cada bolacha, né? Vendo. Porque assim, eu estou presente num café da tarde com a família, né? Num chá da tarde, através das bolachas, né? Manteigada, de lavanda, de café, mel com gengibre. Então, é um momento que a família se reúne para conversar, para falar como foi o dia, né? Para estar em família mesmo. Então, eu tô presente ali nesse momento e tô presente nos momentos únicos que são também os aniversários, casamento, né, que eu faço as lembrancinhas. Então, quando uma mãe, um pai me manda um projeto, minha filha vai fazer aniversário de 8 anos com algum tema específico, Turma da Mônica, tal, o que você tem? Então, eu vou ver, né, o que ela quer, se ela prefere no papel arroz, se ela quer uma bolacha toda feita à mão. Então, eu vou, né, conversando com os pais, eu vou decidir, vou ver o que mais vai estar dentro da proposta deles de lembrancinha de aniversário. E aí, a minha filha que faz a arte, sempre quando é no papel arroz, então ela faz a arte, eu mando para os pais para eles aprovarem, e aí eu tenho uma parceira no Paraná que faz o papel de arroz, me envia para mim, e eu faço, né, coloco na bolacha. Então, tem todo o processo, né? Faz a bolacha, né, no tamanho que o cliente quiser, redonda, quadrada ou o formato que quiser. Faço a primeira parte da glaçagem, né, com o glacê.
branco, depois que está seco, eu deixo secar por 24 horas, aí eu coloco papel arroz e aí faço o acabamento, deixo secar novamente para daí ir para embalagem. Então, são processos que são demorados quando a bolacha é decorada, mas que é feito com tanto amor, tanto carinho, né? E aí, quando a pessoa recebe, muitas vezes falam, nossa, eu não vou comer. Né? Porque é muito bonito, é muito, né, cheio de detalhes. Muitas vezes as pessoas pedem com o nome, então elas falam, eu não quero comer. E aí eu falo, gente, é um alimento, o alimento é sagrado, não vamos deixar estragar, né? Então, tira uma foto e come, porque foi feito com muito amor, muito carinho. E eu falo assim, não é só a beleza da bolacha, tem sabor, né? Tem sabor, muito exatamente. gostosa. Eu experimentei um monte lá, fiquei ali, se pudesse, ficava o dia inteiro. Que bom. Né? Uma maravilha. Não, olha, assim, é encantador, né, esse processo. A gente tem aqui, ó, estamos tendo uma aula de personalização, né, de identidade, de marca, né, por exemplo, aqui, ó, uma coisa muito bem elaborada, né? No caso, o cartão aqui, ó, com nome, tudo com assinatura, né? De confeitaria, né? E aí a bolacha que, né? Se presenteia os clientes. Olha só, né? Então, E tem o carinho. Aí você imagina isso aqui, ó, é uma coisa, você dá um presente personalizado, né? Com o nome da pessoa, é uma coisa que transmite, assim, toda uma emoção, né? Eu acho que marca, né? A palavra eu acho certa seria essa. Marca aquele determinado momento feliz e agradável, né? E assim, além de tudo isso, ainda traz uma emoção, uma coisa uma coisa única, né? Uma coisa especial, vamos dizer assim, né? Então, a gente fica, assim, maravilhado com tudo isso, né? Vamos passar o vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais aí do negócio dela, né? Vamos lá. Tu quer presentear alguém com um produto único e especial? As bolachas artesanais são uma ótima opção. Elas são decoradas com glacê real. Por fora, um ponto mais firme, por dentro, um ponto mais fluido. Após a primeira parte da glaçagem, as bolachas são colocadas ao forno numa temperatura de aproximadamente 50 graus, com a portinha entreaberta por 4 minutos. Esse processo é repetido por 3 vezes e deixamos a bolacha lá por 24 horas. Após, começamos a segunda parte da decoração, que são as frases, os desenhos, podendo ser personalizado. E também temos as opções à pronta entrega. A bolacha pode ser no sabor amanteigada com baunilha ou de especiarias. Cada traço, cada letra é preparado com muito amor e carinho. Um produto totalmente artesanal. Estou feliz em estar aqui mostrando para vocês um pouquinho do meu doce trabalho. Entre em contato e saiba mais. Eu não me canso de ver. Eu sei que sou eu que faço, toda hora eu tô fazendo. E eu adoro ver os vídeos. Olha só. É gostoso. Então, muito bom. E a gente, né, o Michael que tá lá na transmissão, né, tá doidão, ele queria vir aqui. Vai lá, a gente olhando aqui, né, olhando a Isabel, ela brilha, né? Você brilha, sabia? Na verdade, assim, a gente fala assim, que o olho da pessoa brilha, não, você brilha. Você brilha inteiro, entendeu? Então, você merece todo o apreço, né? É uma família maravilhosa que você tem lá, entendeu? E a gente olha assim, porque realmente a família é a estrutura do mundo, né? E a gente eu vejo assim, a família ideal, né? O marido, a esposa, né? E a filha, e a gente vê isso daí como uma coisa de Deus, né? Que Deus criou lá e colocou, entendeu? Então, olha, meus parabéns, vocês realmente valem ouro. Obrigada. Viu? Porque é uma representação aí de um time ideal para mim, né? Que eu tô percebendo esse tipo de coisa. Essa percepção que eu tô tendo de vocês, né? Eu falo vocês por conta da equipe, né? Sim. A família. Sim. Né? Então, olha só, a gente
como empreendedores, estamos tendo uma verdadeira aula aqui, Isabel. Imagina. Entendeu? Uma verdadeira aula, porque assim, ó, todo esse carinho, você fala assim com os detalhes, né? Você fala lá, você mostrou ali, eu assisti um filme chamado Fome de Poder, né? Que é do McDonald's, né? E aí tem uma cena que passa lá, como é que eles planejaram, né? Que tem o tempo certinho, a cronometragem, né? Do lanche lá e tal, como é que vira o hambúrguer e tudo. É um filme, inclusive, que eu recomendo para qualquer empreendedor. Né? É Fome de Poder, chama, que na verdade é a história do McDonald's. Sim. Né? E assim, a gente vê assim, né, essa questão do carinho, do amor que falta muitas vezes, né? Porque como é difícil, né, para os empreendedores, porque muitos aí pensam, né, só no resultado final. Né? E aí você vem aqui com a gente mostrando que realmente tem um resultado essa questão do brilho, questão do amor no processo de trabalho, no que você faz. Né? Isso aqui não se trata de uma produção qualquer, né? É uma produção com amor, com carinho. Então, isso sim é valorizado. Né? Porque assim, inclusive assim, vamos falar de posicionamento. Você está no posicionamento correto, né? Já tem algumas questões aí de identidade que a gente percebe, e eu acredito assim, né? Qualquer um investidor poderia te dar uma força aí, né? Para que você avance mais, que você consiga colocar, de repente, não sei, padronizar esse processo carinhoso, vamos chamar assim, de produzir as bolachas, né? Que você coloca o amor ali, para você aumentar mais isso e espalhar isso pelo Brasil inteiro, aí, pelo mundo, aí, sei lá. Entendeu? Amém. Então, a gente conta com isso também. Quem sabe algum empreendedor não está vendo, gostaria de apostar no seu negócio aí, né? E ter um auxílio, né? Tem o pessoal do Sebrae também, que costuma assistir esses vídeos, né? Que a gente está fazendo. Então, olha só, na minha opinião, é uma pegada forte aqui, hein? Entendeu? E assim, a gente vê verdadeiras marcas, né? Sim. Acredito que entregue no segmento de gastronomia de luxo, alguma coisa assim, né? E o que você Aldo, pode me falar? No caso, as minhas bolachas eu já enviei para outros estados, né? Que às vezes as pessoas pensam, ela está em São Paulo, então eu estou aqui, né? No norte e no sul, não tem como adquiri-las. Não, eu já, né? Como a bolacha de especiarias, as especiarias, né? Muitas pessoas perguntam quais são as especiarias. Então, são as mesmas usadas no pão de mel, né? O cravo, canela, gengibre e cardamomo. Então, ela é uma bolacha, né, com uma estrutura mais firme, né? Ela é mais resistente. Então, eu já mandei para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, foi até para Portugal e sempre deu tudo certo. Olha só, que Graças maravilha. a Deus, né? Então, é uma bolacha que, né, geralmente as pessoas compram, né, quando eu mandei para esses estados, ou foi para lembrancinha de aniversário, ou para as empresas entregar de mimo, né? Foi com o logo da empresa. Então, as minhas bolachas estão saindo do quadrado, né, do São Caetano, de São Paulo e viajando para outros estados. Olha só. Graças a Deus. E maravilha, né? Então, não sei se você sabia, né? Teve uma época aí que eu trabalhei na casa do artesão, aí de São Caetano, né? E assim, eu ficava maravilhado, porque assim, eu ajudei em um determinado momento a gente organizar lá, né? Fazer algumas coisas. E aí vinha cada coisa linda, cada coisa maravilhosa, né? E aí isso me volta, assim, a lembrar de todas aquelas pessoas, né? Que na minha época, lá quando começou, né? Tinha mais de 500 pessoas envolvidas, né? E a gente começa a ver. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer uma promoção aí, divulgar, né, a Casa do Artesão, e a gente acabou sendo convidado para a Feira de Olambra, por exemplo, né? Que era, né? Que é uma legal, grande coisa, que inclusive a origem de várias pessoas que estão lá. É tudo do Sul também, né? E uma série de outros eventos importantes aí que chamavam a gente para participar, né? E só que na época não existia MEI, né? Então a gente tinha lá uma organização que chamava SUTACO, não sei se existe hoje, era Superintendência dos Trabalhos Artesanais nas Comunidades. E eles avaliavam os artesãos, né? Porque tinha muita gente também que queria produzir em massa, né? E não era artesanato, não era artesanato, sabe? E aqui a gente percebe, né? Pelo que você mostrou aí, olha, aula de processo, você mostrou até o tempo lá do produto, como que você faz, a organização,
né? E que pode começar sim, gente, ó, pode começar do zero, entendeu? Basta você dar o primeiro passo sem querer ver, né, o negócio. Então, e por isso que eu falo, aconteceu comigo várias vezes, Isabel. Várias vezes. Várias vezes. Não estava acreditando, até mesmo esse podcast aqui. Entendeu? Vamos fazer, tal. Aí pensamos lá e tal. Vamos fazer, vamos encarar. E aí começou. Agora, ó, quantos episódios já foram? Né? O 21º. E tudo, né? Tem um momento. Às vezes a gente tem pressa, mas tem o tempo de Deus, né? Tempo de Deus, exatamente, né? A gente está falando aqui, ó, e você muito representa isso, né? Que eu tô vendo assim, a sua, né? A sua representação pra gente está sendo muito valiosa. Porque assim, a gente coloca Deus na frente. Né? Aí, gente, a gente não quer falar aqui, tá, de religião. Aqui é Deus. Deus está no comando. Né? Jesus Cristo também, né, tá aqui, nos ajuda aqui. E a gente fica muito feliz assim em saber, né, de toda essa força. O que você está demonstrando pra gente aqui também, Isabel, assim, ó, em termos de valor, essa força. Entendeu? Aí a gente pensa assim, força, garra, luta, né? De toda essa experiência aí. Ó, você falou 3 anos, olha só o que você já gerou de produtos, né? Quantos produtos são, assim, no total? São mais de 20 sabores. 20 sabores. E aí você foi lá, algumas você contou que pegou histórias, né, das avós. Sim, e outras você mesmo elaborou. Eu tenho a bolacha de família, tenho do curso e tenho outras que eu criei. Olha através das bolachas que eu já tinha. Aí fui, né? Se eu fizesse assim, mas trocasse esse ingrediente por esse, né? Então foi assim que surgiu a bolacha de mel com gengibre, que saiu da bolacha de especiarias, e a bolacha de café, que lancei agora há poucos dias, faz menos de um mês, também, né? A bolacha manteigada, mas se eu acrescentar o café, como é que vai ficar? E aí testei com o café, né? Fiz pura e depois com café com gotas de chocolate, que ficou irresistível, né? Para quem gosta de café. Então, a bolacha de lavanda, que é um sabor único, essa é do curso mesmo. Então, é um sabor único. As pessoas sempre, né, perguntam, é de óleo? Como que é bolacha, né? Que tem um óleo essencial de lavanda. E aí eu falo, não, a bolacha de lavanda vai a flor da lavanda dentro da massa, né? Batendo e tal. E sai uma bolacha maravilhosa que acompanha maravilhosamente o chá nesse friozinho que tá fazendo aí, é tudo de bom. Eu experimentei. Eu e o Michael lá no Sumar pessoalmente. Ela fez uma experiência com a gente e você sabe assim, né, que eu vou lembrar agora vou contar aqui um pouquinho da minha história também, né? Quem que não lembra da sessão da tarde? Né? A gente até fala assim, né? Comenta assim, eu era feliz e não sabia que minha mãe trabalhava, né? Trabalhava nas tardes, assim, né? A gente tinha a sessão da tarde e a gente pegava aquela bolachinha com aquele chazinho, numa época era chamate, né? Fazia o chamate, comia com bolacha. E aí, quando você nos serviu, né? A gente foi lá e tivemos a experiência de degustação sua lá, foi uma maravilha. Aí eu lembrei desse momento, né? Lembrei desse momento, nossa, sessão da tarde, olha como que era isso aqui. Né? Falar em momento, podia falar da Pinta e Come agora. Então, exatamente, deixa eu ver aqui. Então, falar em experiência, né? A experiência... Quando a gente fala assim na questão das marcas, né? Por que marca? Marca é o que diferencia, né? Uma Gillette, olha, Gillette é o nome da marca, de um barbeador, né? E uma Gillette, por exemplo, né? Agrega valor, diferencia o produto e muitas vezes o nome do produto se torna o nome do... Como que é? A marca se torna o nome do produto. Sim. Por exemplo, Gillette, né? É um barbeador, mas quando você fala Gillette, por exemplo, as pessoas não pedem barbeador, pedem Gillette. Tô falando assim, né? Por muito tempo foi isso daí. Que tinha aquela propaganda lá, tudo azul, não sei se você lembra, vou denunciar a minha idade aqui, né? A primeira faz tchan, a segunda... Então, você vê, são coisas que marcam ao longo do tempo. Por exemplo, e a marca que faz a diferenciação entre uma caneta Bic e uma Montblanc,
entre um Fusca e uma Ferrari, né? Ou um veículo, vamos dizer assim, que são todas marcas boas, né? Mas, no caso, assim, um veículo de luxo, que a Bic, a caneta não é só para escrever, por exemplo? Sim. Então, a gente escreve. Aí você não tem a Montblanc tem Montblanc que custa cravado com diamante, alguma coisa aí, custa 20 mil, 30 mil reais uma caneta, né? E a gente vê os carros, né? A ordem de escala. Então, é a diferenciação. Isso que você está colocando aqui pra gente, né? Como se diferenciar no mercado, né? Através de um trabalho artesanal, né? Isso pra gente é uma coisa fantástica, né? E aí precisa de dedicação, como você falou, né? Desse amor, né? Eu acho assim, a paixão pelo processo e a forma como você faz, você está conseguindo... eu acho que traduzir, né, aquilo através das suas palavras, da sua amostra, né, aqui, entendeu? Eu falo assim que quem trabalha com as mãos, trabalha com o coração, né? Porque a impressão que dá é que o coração não tá aqui no peito, tá na mão. Então, cada detalhe que a gente faz na bolacha, né? Cada produção tem ali o amor realmente, né? O principal ingrediente é o amor, né? Então. E falando em amor, vou falar um pouquinho também das bolachas Pinticoma. Certo. Né? Que é algo que... é uma experiência, né? Que diferenciada. É uma experiência única, né? Para as crianças e, por que não, em família, né? Como... muitos pais, né, gostam de fazer as atividades com os filhos e tudo mais, né, a bolacha Pinticoma é uma experiência única, né, que vai, né, o kit, é o kit que vai com as bolachas, a paleta da tinta comestível, né, que é o glacê com as cores, o pincel e atrás aí tem o flyer falando de como faz, né, o processo. A criança molha o pincel na água, tira o excesso no guardanapo, passa no corante, pinta a bolacha e depois come. Olha então, pode, né, o pai pinta uma, a mãe, né, pinta outra, a criança outra, e é um momento de diversão, né? E um momento, né, especial de estar ali entre família. Muito gostoso, que é, assim... uma das minhas marcas, né? A bolacha Pinticoma nunca pode faltar em nenhuma feira, nenhum evento, mesmo em casa, né? Que eu atendo com horário marcado. Então, sempre tenho que ter as bolachas Pinticoma para as crianças. Olha que só. Tem aqueles, eu falo, meus mini clientinhos, que eles já chegam e já vão escolher o kit que eles querem pintar naquele dia. Certo. Eu vou trazer o meu neto lá, o Bernardo. Ô, Bernardo, vou trazer você aqui para essa experiência das bolachas, hein? Pode esperar aí, vamos conhecer a Isabel. Vai gostar, com certeza. Nossa, maravilha. Então, essa experiência chama-se Pinticoma. Isso, Pinticoma. bolachas Pinticoma. Olha só, que maravilha, hein? Que vai né, fazer criar uma marca, né, entre as pessoas. Nesse momento, assim, né, estamos vivendo, né, a febre do Bobbie Goods, né, que está em alta, né, os livrinhos de pintar e tudo mais. Então, nos últimos eventos que eu fui, agora nesses últimos dias, todo mundo pedindo a bolacha do Bobbie Goods. Então, eu fiz ela, né, eu já tenho ela aqui. Olha a do Bobbie Goods, né, essa é sabor de mel com gengibre. Mas aí, nos próximos dias, vai estar saindo a bolacha do Bobbie Goods Pinticoma. Então, aguardem aí que vai ter mais novidades por aí. Olha só. Muito bem, muito bem. E tem alguma mensagem que você gostaria de dar, assim, uma mensagem forte agora para os empreendedores? Né, para as pessoas que, tanto que estão começando, mas que, de repente, estão no meio do caminho aí, meio desanimadas e tal... O que você poderia dizer, assim, para que essas pessoas possam aí usar isso como motivação? Ou, talvez, né, se inspirar, né? Então, a minha mensagem é para você, né, que está começando, para você que já tem um tempo de caminhada aí, que muitas vezes está indeciso, tem os desafios pela frente. Eu acredito muito, assim, que tu pode acreditar em tudo, né? Tu é capaz de fazer, tu é capaz de conseguir, né? Não é fácil, né? Sempre vai ter as pedras no caminho, mas com garra, com carinho, com determinação e principalmente com amor e com Deus na frente, tu vai conseguir, vai alcançar tudo aqueles desejos que estão ali no fundo do seu coração,
Nossa, parabéns, maravilha, tá vendo? Eu tô falando que você é diferenciada, né? Muito, muito importante, tá? Então, gente, aqui assim, ó, é uma história fantástica aqui da Isabel, né? Ela é confeiteira aí, confeiteira, faz produtos artesanais e assim, veio a brilhantar o nosso podcast aqui com as coisas maravilhosas e trouxe aqui, ó, olha só. Eu tenho que mostrar isso aqui para todos aí, para todo mundo, ó, a escada do sucesso aqui, ó, escada para o sucesso aqui, ó, ela materializou em forma de bolacha pra gente, né, vai ser difícil, eu não vou comer isso aqui não, Isabel, tá muito bonito aqui, ó, vou deixar aqui no nosso programa aqui, né, aqui na frente, ó, e olha, eu tenho muita gratidão, né, por ter conhecido você, né, em nome aqui da equipe aqui do podcast da Escadas para o Sucesso, a gente, assim, eu quero agradecer a você por acreditar na gente, por vir aqui, por trazer sua família, que pra gente aqui é de valor imensurável, a gente continuar essa questão, contar a história também, né, de todo mundo, como é que foi, tá? Que isso daí vai servir de inspiração para quem tá partindo, tá com uma ideia, porque, Isabel, assim, a gente tem uma coisa com a gente aqui, ó, eu não canso de falar isso daí, tá? Mas é forte essa frase. Uma pessoa, um professor, né, que eu tive, que é o Aguinaldo Pradino Ristieri, que ele fundou o Museu da Matemática. Ele entrou numa sala e falou assim, ó, sua vida agora a vida de vocês vai se dividir em duas partes, né? Antes da palestra e depois, né? E aí, quando ele começou e concluiu a aula, né, ele falou uma frase que ele falou que me marcou, uma das frases, né? Foi assim, ó, eu procuro fazer as coisas como Deus faria. Dar o seu melhor. Sempre. Entendeu? Então isso é muito forte. É muito forte, porque se nós somos imagem e semelhança, né? Eu acredito que a gente tem um pouquinho e que ele está ali, ó, nos ajudando. E tudo que acontece para a gente é para o nosso bem. E você trouxe aqui muitas coisas lindas e maravilhosas que, assim, ó, nos encheu de motivação para a gente fazer melhor a cada dia, viu? Então, quero agora que você faça aí a sua propaganda do seu negócio. Então, eu costumo dizer, Aldo, que a gente não consegue nada sozinho, né? Não adianta dizer, eu faço a melhor bolacha de São Caetano, eu ganhei prêmio, eu não sei o quê, né? Eu me dedico, eu faço com amor. Mas sozinho a gente não consegue nada, nada. Então, é ter parceria, é ter contatos, é atender bem o seu cliente, que ele sempre vai retornar. É você falar daquela amiga empreendedora que está começando, que já tem 10 anos de experiência. É um estar ajudando o outro, né? É aquele conjunto de fatores. Não adianta ter o seu melhor. Você está dando o seu melhor e esquecer do ser humano que está do seu lado. Então, é você caminhar junto. Eu quero crescer, eu quero ver vocês crescerem, e eu quero ver aquela minha amiga que faz isso, que faz aquilo, crescer comigo. Né? Então, é um caminhar juntos, né? Que lá na frente todos colham bons frutos, não só eu, né? Todos juntos. Colhendo. Nossa. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é isabelbendlin.confeitaria. Então, lá eu posto um pouquinho sempre do que eu estou fazendo, as novidades, as feiras, os eventos que eu participo. E aí, vocês conhecem um pouquinho mais, né, do meu trabalho. Atendo com horário marcado na Rua Martim Francisco, aqui em São Caetano do Sul, no bairro Santa Paula, né? Tem um espaço lá para atender vocês, com um chazinho gostoso, sempre com uma degustação. Então, me chame, vão marcar um horário e vão tomar um café, um chá bem gostoso e conhecer um pouquinho mais. Maravilha, que Muito ótimo. Obrigada pela oportunidade, Aldo, obrigada que Escadas para o Sucesso seja, assim, realmente um sucesso, que vocês consigam estar, né, ajudando mais empreendedores assim como eu. Agradeço muito pelo convite e seguimos juntos aí e que colhamos bons frutos. Muito obrigado, nós aqui agradecemos de coração, viu? Você, sua família novamente, né? E assim, eu vou fazer a minha propaganda agora. Então, siga a gente aí no Instagram, né? Escadas para o Sucesso Podcast. E se inscreva no YouTube, Escadas para o Sucesso Podcast. E esse aqui foi o episódio número 21,
com a Isabel Bendlin, confeitaria. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Até.